Abra sua Bíblia comigo, no Evangelho de Lucas, no capítulo 7. Eu acho que eu estou dentro do tempo ainda, né? Evangelho de Lucas, capítulo 7, verso 36. É um texto muito conhecido de todos nós. E essa manhã a minha oração é que o Espírito de Deus, de fato, possa falar aos nossos corações. Eu venho meditando nesse texto faz algumas semanas, e a cada dia que eu medito, o Senhor fala mais comigo e me chama a atenção, me confronta, me anima, me consola, mas ao mesmo tempo me diz: não saia do caminho. Assim diz a palavra de Deus a partir do verso 36. Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus aos seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com as suas lágrimas. Depois os enxugou com os seus cabelos, beijou-os e os ungiu com perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Então disse-lhe Jesus: Simão, tenho algo a dizer-lhe. Diga, mestre, disse ele. 2 homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha com que lhe pagar, por isso perdoou-lhe a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: suponho que aquele a quem foi perdoado a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida virou-se para a mulher e disse-lhe a Simão: vê esta mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas, os enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não para de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela: seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar: quem é este que até perdoa pecados? Jesus disse à mulher: a sua fé a salvou, vá em paz. É interessante que nós usamos o término culto para os nossos encontros. O que aconteceu aqui nesse texto foi um culto. Mas é interessante que tem alguns detalhes. Quando a Bíblia deixa detalhes, um exemplo, mesa, ela está querendo falar alguma coisa, porque senão não tinha sentido. Aqui, o que aconteceu foi um culto. Para quem conhece um pouco a história de Israel, e eu te digo com autoridade nesse sentido, que nós temos um transfundo de raízes judaicas, sabe que o que estava acontecendo neste texto era um encontro que nós nos dias de hoje teríamos como um culto. Existia 3 lugares em Israel onde se poderia cultuar a Deus. O primeiro lugar era em um templo, o segundo lugar era em uma sinagoga, e o terceiro lugar era nas casas. Só que para acontecer esse culto, para acontecer esse momento de adoração, teria que ter no mínimo 10 homens circuncidados, principalmente se fosse em uma casa, para então alguém abrir a Torá, abrir a Bíblia e mencionar e comentar e conjecturar acerca das coisas de Deus.
Então o que aconteceu aqui foi que esses fariseus se reuniram e chamaram Jesus e falaram: Jesus, vamos lá na nossa casa, na minha casa, e vamos fazer um culto a Deus. Só que a proposta desse culto, a motivação desse culto, não era um culto ao Senhor. Nós podemos fazer coisas certas com a motivação errada. Então agora eu não me considero um pregador, eu me considero um pregador no que diz respeito à perspectiva mais orquestrada da pregação. Como eu tenho essa veia jocumeira, eu faço parte da Jocum, eu vou tentar fazer um pequeno teatro aqui para vocês entenderem o que aconteceu aqui, tá bom? Jesus foi convidado, ele foi para casa, chegou na casa e lá existia uma mesa, porque mesa é lugar de aliança. Supostamente a proposta é que nós não nos sentemos ou sentamos à mesa com pessoas que nós não temos aliança. Mesa é lugar de relacionamento, por isso que a Bíblia diz que o Senhor nos vai chamar a sua mesa, lugar de provisão de Deus. Quando você e sua família estão na sua casa, hoje com a perspectiva mais moderna, globalizada, contemporânea, nós temos uma televisão em cada lugar da casa. Tem muita gente que fala outra vez: pastor, vai falar a mesma história, vai repetir a mesma coisa que o pastor falou. Hoje nós somos modernos, globalizados, meu irmão, nós temos que cuidar, porque essa globalização, o que ela quer fazer na verdade é tirar a essência do que é precioso. Então a mesa é um lugar de aliança, de relacionamento, de pacto. Jesus foi chamado a essa casa desse homem famoso, supostamente conhecido, um fariseu. Nós utilizamos geralmente a palavra fariseu com uma questão um pouco pejorativa. Quando a pessoa é religiosa, nós falamos: você é um fariseu. Mas naquela época, na época de Jesus, existiam 4 grupos religiosos mais famosos. Quais eram? Os fariseus, os essênios, os zelotes e os saduceus. E os fariseus, por incrível que pareça, é o grupo religioso que mais nós atualmente nos identificamos com a perspectiva teológica. Então cuida quando você fala de alguém, porque talvez você está falando de você mesmo. Jesus entrou na casa e a Bíblia diz que ele sentou na mesa e ele se reclinou na mesa. Essa mesa supostamente é mais ou menos uma mesa parecida com essa. Tinha que ter uma... Como é que chama esse trem aqui, gente? Me perdoa. Uma toalha que fosse até os pés, porque a proposta era os homens sentarem e esconderem as pernas. No Oriente Médio, quando as pessoas são muito fundamentalistas até hoje, você vê que o muçulmano ou o judeu ortodoxo, ele jamais mostra as pernas, porque a perna significa vergonha. Você vê que na passagem do filho pródigo, a Bíblia diz que o homem correu em direção ao seu filho, e todo mundo acha que ele correu porque estava com saudade. Não foi porque estava com saudade. Ele correu na verdade porque quando aquele filho voltou, supostamente todas as pessoas da comunidade olhavam para ele, a atenção era o filho, olhavam para ele e criticavam ele, maldiziam ele, cuspiam nele. Quando o pai viu aquilo, o pai levanta a túnica, levanta a sua saia, a sua roupa e começa a correr em direção ao filho. Então toda a atenção que estava no filho vai para o pai. E as pessoas começam a olhar para o pai e falar: olha a vergonha do velho. Foi a mesma coisa que aconteceu na cruz do Calvário. Toda vergonha, toda atenção, todo o pecado que estava sobre sua vida foi tirado o foco, a atenção e colocado em Cristo Jesus. Então Jesus chega, senta nessa mesa, mais ou menos como está naquela foto, e se reclina. No vocabulário de hoje, o que é reclinar? Ele deitou na mesa, gente. Jesus chega num culto, Jesus chega aqui, imagina Jesus aqui nessa igreja hoje. E ele chega nessa igreja e ao invés de ele participar de tudo que é pedido, levanta, vamos cantar, senta, escuta a mensagem, ele abaixa a cabeça e começa a
praticamente dormir, como diz os gaúchos. Porque Jesus chegou na mesa onde ia ter um culto, e ao invés de participar desse culto, Jesus reclina. Jesus, com isso, ele estava querendo transmitir uma mensagem. O que ele estava falando? Esse culto está muito chato. Eu conheço o coração de vocês e a motivação do coração de vocês. Esse culto está muito chato, e eu vou reclinar a cabeça aqui. Tem muita gente que coloca Jesus como um Che Guevara, e não é verdade. Um revolucionário. Você vai em alguns países, principalmente países sul-americanos, aí tem no muro pintado a cara do Jesus que a gente conhece, com uma boina do Che Guevara. Jesus cumpria a lei. Só que ele demonstrou que a lei tem força, mas a graça tem poder. Porque ele reuniu 12 apóstolos para ter liberdade de abrir a Bíblia aonde ele quisesse. Só que ele mesmo disse: aonde eu estiver 2 ou mais presentes em meu nome, ali eu vou estar. Ele demonstrou que a lei tinha força, mas que a graça tem poder. E daí chega uma pessoa para acabar com o protocolo, para romper todos os esquemas. Agora eu vou ter que movimentar, viu, gente? Desculpa a câmera, tá? Então eu vou fazer um teatro aqui para vocês me perdoem, gente, mas eu tenho que fazer para vocês entenderem o que aconteceu nesse trem aqui. Chega uma mulher, então imagina que o pastor Lira convida uma pessoa extremamente famosa aqui, para vir aqui na igreja. Fala uma pessoa famosa aí, pastor. Alguém, assim, eu sei que talvez não é do costume de vocês, né? Mas talvez Deus, se Deus tem misericórdia de nós e muda a situação desse país, porque esse país só pode mudar, eu acredito, com a ação poderosa de Deus e com a educação dos nossos filhos, para mudar uma perspectiva nova para a próxima geração. Porque senão não tem jeito não, viu, gente? Se nós não educarmos os nossos filhos com a cosmovisão bíblica, e se eles não forem rendidos ao Senhor, porque isso tem 500 anos que está assim, tá? Isso vem desde as nossas raízes de colonização. Mas imagina que Deus levanta um homem dele, um homem que é temente e tal, e o homem começa, esse governador, esse presidente, ou esse prefeito aqui da cidade, começa a fazer uma obra nessa cidade segundo o coração de Deus, um homem justo, um homem temente ao Senhor. Então vocês convidam esse homem aqui para abençoar a vida deles, para honrar a vida dele, para orar por ele. E a cidade gosta tanto dele, ele é tão famoso, que o que vai acontecer? Vocês vão ter que colocar os diáconos ali na porta e contar quantas pessoas vão entrar, para não entrar muita gente e atrapalhar a reunião. Vocês vão ter que impedir a entrada de todos, porque já que ele é famoso, todo mundo vai querer entrar. Com Jesus aconteceu a mesma coisa. A Bíblia diz que as multidões o seguiam. Então Jesus, quando estava nessa casa, supostamente fora da casa, na porta da casa existiam uns 3 ou 4 diáconos, segurança, e um monte de gente querendo entrar para tirar selfie com Jesus. Porque hoje a gente quer tirar selfie, né? E daí o que acontece? Chega uma mulher carregando um vidro de perfume cheio, e ela chega na porta e diz para os seguranças: oi, tudo bem? Eu sou a pecadora, e eu vim tirar um selfie com Jesus. E eles, o que eles fizeram? Eles disseram: oh, tudo bem, pecadora, que legal, pode passar. Foi assim que aconteceu? Você acredita que foi assim que aconteceu? Eu não acredito que foi assim não. Eu acredito que essa mulher, na hora que chegou na porta, eu não sei se ela fez capoeira, jiu-jitsu, karatê, eu não sei o que ela fez. Só que eu sei que tinha uma multidão e tinha mais os seguranças, e essa mulher entrou para dentro da casa. Porque não teve outro jeito, gente. Ela não pulou o muro com esse trem, com um vaso de alabastro. Ela passou pela porta. E quando ela chegou no lugar do culto, no lugar da adoração a Deus, ela observou
que existia um lugar agradável para ela, e qual era? Os pés de Jesus. Ela foi direto nos pés de Jesus e abraçou os pés de Jesus e começou a cultuar a Ele. Aí olha que interessante o que aconteceu. A Bíblia diz, nós temos que entender que tem tempo na Bíblia. A gente lê aqui, ó, acabei de ler aqui esse texto, e foi 2 minutos no máximo. Mas nós estamos falando aqui que isso aqui tem 3, 4 horas. Entendeu? De tempo. A Bíblia diz que Jesus chegou, olhou para o culto e falou: esse culto está muito chato. E ó, imagina eu aqui diante de vocês assim, meus irmãos, ó. Reclinada a cabeça, uma falta de respeito. Alguns fariseus, eu imagino, olhando para Jesus, falando assim: esse cara, quem que ele pensa que ele é? Olha para você ver que cara mais... Se fosse um pentecostal, falar assim: que cara mais frio, né? Como nós não somos pentecostais, nós somos reformados, né? Então nós falamos assim: que falta de reverência. Não é assim que a gente fala? Que falta de reverência. Só que aí chega a mulher e quebra o protocolo, chora, coloca perfume, grita, porque foi um escarcéu aquele trem. Daí o fariseu pensa. Quando o fariseu pensa, Jesus, pela primeira vez no culto, o que ele faz? Ele se manifesta. Eu imagino Jesus assim, ó, e a mulher lavando os pés dele. Aí o fariseu pensou, e ele foi e fez: opa, fariseu. O fariseu toma um susto. Ele sabe o que está dentro da minha cabeça. E ele vai e fala: olha, eu cheguei aqui em sua casa, você não me deu beijo, você não lavou meus pés, você não colocou nada, você não fez nada. O que Jesus estava falando? Quando uma pessoa chegava na casa de um religioso, principalmente num contexto religioso, o beijo no rosto era considerado como: eu beijo seu rosto, eu te considero como sacerdote. Eu beijo o teu punho, eu te considero como profeta. E eu beijo os teus pés, eu te considero como rei. Jesus falou para ele: eu cheguei em sua casa, você não me recebeu como sacerdote, tampouco como profeta, e tampouco como um rei que eu sou. Essa mulher que você diz pecadora, ela chegou, lavou os meus pés com as suas lágrimas, enxugou com os seus cabelos e deu o melhor que ela tinha, e talvez até o que ela não tinha, ela derramou aqui nos meus pés. E por isso eu perdoo os pecados dela. Na verdade, Jesus lançou uma parábola, e toda parábola ela tem um objetivo. Quando nós respondemos uma parábola, essa resposta se torna a sentença daquilo que nós respondemos, daquilo que nós interpretamos. Meus irmãos, o mesmo não de não adulterar é o mesmo não que Jesus colocou: não acumuleis tesouros nessa terra. Não tem diferença nenhuma. Nós podemos estar sentados à mesa com Jesus, Ele pode estar aqui sentado, mas se Ele não for o centro das nossas vidas, se nós não dermos a Ele todo louvor, toda a glória, e se a nossa motivação for correta, Ele vai estar olhando para nós e vai estar falando assim: você está chato, esse culto está chato, você pode saber tudo, você é um fariseu, conhecedor da lei, mas você não me ama. Ou você perdeu o caminho, ou você perdeu o amor, ou você perdeu a simplicidade, ou você perdeu a paixão. Volta. Volta para o melhor lugar. Porque quando o culto é real, a mim eu me manifesto. Agora quando não é, eu estou nele porque eu prometi, e porque eu amo vocês, mas está chato. Está chato. Nós temos que estar sentados na mesa com Ele, dando louvor e glória e obedecendo a sua palavra. A Bíblia diz que Ele diz que quem ama Ele obedece o que Ele pede.
Ele nos chamou para sermos seus agentes. Ele nos chamou para sermos seus discípulos. Ele nos disse para ir aqui em Sorocaba, no nosso trabalho, aonde a gente estiver, e ser Ele para as pessoas. Tem muita gente querendo ir em Israel, caminhar onde Jesus caminhou, e Jesus está querendo vir e caminhar onde você está caminhando, através da sua vida. Então que esse ensinamento dessa mulher sirva de exemplo para cada um de nós todos os dias. Vamos fazer um culto ao Senhor que seja agradável a Ele, não a nós. Vamos obedecer a Ele com os nossos dons, com os nossos talentos e com tudo que Ele nos deu. Não vamos olhar para essa terra como um lugar final, mas olhar para a eternidade como a nossa casa. E vamos obedecer ao Senhor. Amém? Que Deus os abençoe em nome de Cristo Jesus. Muito obrigado, pastor. Amém?